um traficante extremamente odiado dentro da comunidade que ele liderava o tráfico, odiado pelos moradores e principalmente pelos seus próprios subordinados, atitudes descabidas e ordens de execução sem nenhum motivo aparente. Os líderes da facção que ele pertencia se encontravam presos em presídios federais. Sempre chegavam notícias e informações sobre o destempero deste chefe do tráfico, até que chegou a ordem final. Foi decretada sua morte. Quem o matou? Quem decretou sua morte? Principalmente, quais os motivos detalhados que ocasionaram a sua execução pelos próprios integrantes da facção criminosa que ele pertencia? Essas perguntas vocês irão saber agora. Antônio José Ferreira, conhecido como Tota, era chefe do tráfico no Complexo do Alemão. Ganhou fama e respeito dentro da facção quando ele atuava no Complexo de Favelas em Niterói, conhecido como Complexo do Caramujo, que abrange os morros da Lagoinha, Caixa d'Água e do Céu. Nessa época, Tota se mostrou um bom administrador, mantinha seus soldados do tráfico sob suas rédeas e, principalmente, procurava respeitar seus superiores de facção. Alguns desses superiores se encontravam presos. A liderança maior do Comando Vermelho, facção que ele pertencia, deu aval para que ele fosse liderar o tráfico no Complexo do Alemão. Tota ganhava ali a oportunidade de galgar degraus maiores. No início, Tota se mostrou bastante compreensivo com as demandas dos soldados do tráfico que já se encontravam ali. Entretanto, alguns traficantes de outras localidades do Complexo do Alemão não viam Tota com bons olhos. Tota tinha acabado de chegar para liderar. Ele precisava ganhar respeito, mas ele sabia que quem não o respeitasse teria que temê-lo, de um jeito ou de outro. Em meio a desconfianças dos traficantes que já se encontravam naquela localidade, Tota aos poucos foi se mostrando um bandido cruel, perseguindo todos que questionassem sua liderança. Nessa época, havia um traficante que as autoridades já estavam ao seu encalço. Esse traficante era muito respeitado no Complexo do Alemão e se chamava Alexandre de Jesus Carlos, conhecido como Choque ou Choque do Manguinhos. Choque era à frente das comunidades do Manguinhos e São João. Na localidade, ele respondia apenas a outro traficante de nome Fabinho. Porém, quando Fabinho anunciou sua saída do crime, de apenas frente, Choque se tornou dono dessas comunidades. Antes de se tornar dono, o traficante residia no Complexo do Alemão. Inclusive, na época concedeu uma entrevista falando sobre a vida do crime. Mas perdi meu irmão com 14 anos, na época. E quando encontrei, meu irmão estava morto, sem olho, sem cabelo, já de decomposição, tive que pegar o corpo do meu irmão no colo. E aquilo ali já construiu já um pedaço de muro no meu coração, onde não tinha mais amor pra ninguém, pra nada. E eu já corri atrás do meu objetivo, lutando, roubando, até que eu puxei uma cadeia, conheci o outro lado do mundo que é a cadeia. Né, mano, que a lei dos fortes sobrevive quem pode, né, quem tem. Tem muitos que tem, mas perde a vida porque não sabe o que fala ou não sabe o que faz. Tudo isso foi com a minha luta, fui conquistando no dia a dia, metendo bala na polícia, roubando quem tinha, matando quem aparecia na minha frente. E assim fui conquistando. Hoje o que eu tenho é com o meu suor. Quando a polícia erra, a polícia não vai preso. No crime não existe prisão, existe morte. Se vacilar, entra na bala mesmo. É o ritmo, mano. Uma escuta telefônica que foi interceptada na época mostrou a forma como o Choque agia. E quebra os dois braços e as duas pernas desse filho da puta e joga ele lá no meio da pista. E vem as bandetinhas vir contra o alterado aí que não vai pagar. Entendeu, parceiro? Entendi. Manda ele juntar uma mão com a outra aí, dá 2 tirões de pistola na mão dele. Depois quebra ele todo, joga ele lá no aeroporto, parceiro. Ele fala pra ele que se ele voltar, ele vai entrar na bala e vai matar o filho da puta se ele voltar de noite. Vai dar aqui na mão aqui, depois bota lá no aeroporto, quebra ele, bota lá no aeroporto. Mas leva ele pra beira ali, não faz isso no meio de ninguém, no morador não, parceiro. Fala pra ele que se ele botar a cara aí, ele vai entrar no aço, ele vai morrer, mano. Deixa o rapaziada ligado, né, irmão? Ele é o exemplo, quem for vai junto com ele, mano. E aquele que segurar também, vai pagar também, que tá ligado que não pode. As autoridades investigavam o sequestro de 3 operários chineses e do vice-cônsul do Vietnã ocorrido na Estrada das Palmeiras. Segundo as investigações, a quadrilha do Tota teria ligação com esse sequestro. Foi feita uma mega operação no Complexo do Alemão.
Nessa operação, houve confrontos e mortos. A polícia chegou a apresentar para a mídia um suposto jacaré que seria utilizado pelo Tota para ameaçar e torturar desafetos. Essa operação custou caro para o Tota. Através dela, ele ganhou mais visibilidade nos jornais. A Secretaria de Segurança Pública do Rio fez questão de divulgar o rosto do Tota. Foi colocado uma recompensa para quem soubesse de informações que levassem à sua captura. Há quem diga que esse sequestro foi arquitetado pelo traficante Choque, que tinha recebido ordens para sequestrar turistas estrangeiros que pudessem ser usados como moeda de troca para exigir o retorno dos chefes da facção que se encontravam presos em presídios federais para o Rio de Janeiro. Essa operação gerou um grande prejuízo para o tráfico local. Isso caiu nas costas do chefão da comunidade, o Tota. Para as autoridades, Choque era braço direito do Tota, entretanto essa informação não procede. A verdade é que Choque odiava Tota e Tota odiava Choque. Ambos nunca se suportaram. Desde o dia que Tota começou a liderar o tráfico no complexo do Alemão, Choque nunca o respeitou, mas frente ao poder que Choque também tinha dentro da comunidade, Tota nunca pôde fazer nada contra o Choque. Isso se deu também porque a cúpula da facção não permitia que Tota tirasse a vida de Choque. Houve o conhecido caso da namorada do Choque ser morta pelo Tota. Naquele mesmo dia, Choque juntou seu grupo de traficantes fiéis a ele e foi ao encontro do Tota, mas Tota não foi encontrado. O cara que a gente prendeu está até hoje preso. Um traficante de nome e renome no Rio de Janeiro. Choque. Ele era famosíssimo no tráfico. Está até hoje preso. Até hoje preso. Pela qualidade da investigação que a gente fez. Choque. Um dos chefes do Comando Vermelho na época do Rio de Janeiro. Eu era da DECODE. DECODE é a delegacia que investiga. Na época eu investigava ele, investigava o NEM. Assim, eu tinha uma galera muito forte para investigar. A bomba estava prestes a explodir dentro do complexo. Então, por ordem da cúpula, o traficante Choque foi convidado a se retirar da comunidade. Um traficante que também odiava muito Tota era o Fabiano Altanásio da Silva, conhecido como FB, chefão da Vila Cruzeiro na Penha. FB era muito respeitado, tanto por integrantes do tráfico no complexo da Penha, como também no complexo do Alemão. Só em saber que subordinados seus admiravam o FB, o Tota ficava possesso de raiva. Conforme o tempo ia passando, Tota foi se mostrando cada vez mais descontrolado, principalmente pelo uso excessivo de entorpecentes. Isso piorou depois que seu irmão mais próximo acabou falecendo. Ele cumpria uma promessa da família em cuidar do irmão. Com a morte do irmão, Tota se sentiu culpado. Houve um descontentamento por parte de sua família com ele. Tota se afogou cada vez mais nas drogas. Já não liderava o tráfico como antes. Já não se mostrava ser um bom administrador. Descontava suas frustrações em seus próprios soldados e, principalmente, já não acatava mais as ordens daqueles traficantes que se encontravam presos, que o colocaram como chefe da comunidade. Atos descabidos, atitudes extremamente questionáveis, a injustiça estava predominando dentro do complexo do Alemão. Os moradores o temiam. Se ele chegava em um determinado lugar, todos saíam. Se ele via uma garota que o agradasse, ele fazia de tudo para poder dormir com essa garota. E houve histórias que ele matava namorados de mulheres que ele se interessava. Relato de um morador do complexo do Alemão que um de seus filhos, uma criança entre 5 e 6 anos, estava com uma pistola de água, mas no lugar da água a criança tinha colocado urina e constantemente molhava os moradores. Todos tinham que rir, achar engraçado aquela situação, caso contrário, poderiam sofrer retaliações. A gota d'água se deu quando um traficante muito querido pelo FB e que também tinha um cargo de gerente do tráfico em uma das comunidades do complexo da Penha, conhecido como Nike, foi brutalmente espancado a mando do Tota. Tota fez questão de que todos soubessem que ele que tinha mandado. Essa informação chegou até a cúpula que decretou sua morte. Tota foi acusado até de
está mantendo contato com integrantes da facção ADA e planejando um golpe dentro da comunidade, algo que até hoje não se sabe se isso realmente aconteceu. A cúpula da facção já tinha escolhido um substituto para o Tota, o traficante Pezão, figura conhecida das autoridades do Rio de Janeiro. Luciano Martiniano da Silva, mais conhecido como Pezão, ganhou fama na mídia quando foi divulgado um vídeo dele e de outros comparsas em uma espécie de comemoração. Para as autoridades, aquela comemoração se tratava de uma festa de celebração pela morte do Tota. Naquelas imagens, a polícia pôde identificar diversos traficantes que estavam foragidos. Porém, um deles chamou bastante atenção: Diego Raimundo da Silva Santos, conhecido como Mr. M. Diego era um dos que mais dançavam e comemoravam. Nas imagens, ele sempre servia o traficante Pezão, não deixava o copo de cerveja do Pezão ficar vazio. Através das imagens, a polícia o reconheceu imediatamente e o apontou como sendo o executor do Tota. Depois disso, surgiram outras imagens mais antigas dele e de outros jovens atuando no tráfico dentro da comunidade. Até um funk foi divulgado sobre ele. Na letra, era possível ouvir as rimas que relatavam a participação dele na morte do Tota. É só rajada de meiota, é só rajada de meiota. Foi o Mr. M que executou o Tota. 50 tá palmeando. É só rajada de meiota, é só rajada de meiota. Foi o Mr. M que executou o Tota. É só rajada de meiota, é só rajada de meiota. Os manos se reuniu aqui no Largo do Coqueiro. Veio um toque do Macim, hoje vai ter tiroteio. O bonde foi na direção, é só G3 pra vir meiota. A missão é pegar o chance, executar o Tota. A missão já foi cumprida, tira o coelho da cartola. A missão é pegar o chance e executar o Tota. Tempos depois, a família o convenceu a se entregar. Mr. M, como era conhecido, se entregou. Confessou outros crimes, mas de acordo com ele, não teve nada a ver com a morte do Tota. Diego saiu do crime e segue a carreira de modelo e ator. Esse foi o final do traficante Tota, morto pelos seus próprios companheiros de facção. Tipo Iraque, tipo Colômbia, tipo Afeganistão. Tiro pra caralho, pra cima do caminhão. Tiraram pra correr, é Rio, é Rio,